Textos e fontes. Agora a gente vai falar de uma coisa super importante no CSS, que é a definição então das fontes do nosso projeto. Se você visita bastante sites, você deve ter reparado que existem várias fontes, né? Às vezes no mesmo site você tem várias fontes dependendo do local, certo? Isso ajuda a criar uma identificação maior com o usuário, a deixar o layout mais fit, né, com a ideia do site e tudo mais. Então vamos aprender a fazer isso agora. Mas antes é importante você saber que as fontes elas podem vir de dois lugares, né? Ou da web, como a gente vai aprender na próxima aula, ou do próprio sistema operacional, né, do usuário. Então a gente vai sempre escolher as fontes que estejam disponíveis para aquele usuário ou vamos incluir da web. Então vamos lá. Primeira coisa, eu criei um projeto aqui vazio, tá? Um projeto bem simples, que tem basicamente um H1 e dois lorem y aqui bem grandes. Então vamos setar uma fonte family para o nosso projeto. Eu vou aqui nesse arquivo CSS que eu criei, só de exemplo, né? E vou colocar aqui, por exemplo, no P, uma fonte family. Então eu vou digitar fonte family, tá? Então aqui são as famílias de fontes que eu quero adicionar. E aqui eu vou colocar Arial, por exemplo. Tá? Então eu vou colocar Arial. Vou colocar somente dessa forma, depois eu explico o resto. Eu vou recarregar. Veja bem, o meu site mudou, né? Mudou aqui a minha fonte, ela ficou Arial mesmo, certo? Eu usei uma fonte específica que é a Arial. Mas a gente pode dar uma olhada aqui nessa documentação do W3 School, que existem famílias, né, de fonte com family name. Ou seja, por exemplo, Arial, Courrier, entre outras, existem famílias genéricas, tá? Então vamos entender, existem várias fontes, mas nem todo sistema operacional e browser aceita qualquer fonte. Então, para manter uma identidade entre os sites que você está desenvolvendo, você vai passar opções de fontes, várias opções de fontes que você quer que apareça naquele site. Por exemplo, se a Arial não estiver presente, pode ser a Courrier. Se a Courrier não estiver presente, pode ser a Times. Até aí tudo bem, né? Você vai passando ali uma sequência de fontes, como a gente estava fazendo aqui antes, ó. A gente passou Arial, Helvética e, por final, a gente passou uma coisa chamada sans serif. Só que a sans serif, ela não é bem uma fonte, ela é um estilo de fonte, certo? Ela é um estilo de fonte um pouco mais simples. Então existem essas famílias genéricas, né, como a serif, sans serif, cursive, fantasy, que elas têm um estilo. Dois browsers diferentes podem ser diferentes, porque um browser interpreta ali a sans serif de uma forma e o outro de outra forma, mas elas vão ter ali uma ligação visual entre elas, certo? Então, sempre que você for definir a fonte, defina aí a fonte principal que você mais deseja, depois a segunda que você mais deseja, e no final coloque aí uma família genérica que pelo menos se encaixe um pouco aí no que você desejava anteriormente, né? Aqui só para o nosso exemplo, eu vou deixar só a sans serif. Vamos ver o que acontece aqui. Vou recarregar. Ele continua igual, porque ele já estava selecionando a Arial para sans serif. Eu vou mudar aqui então para Helvética. Ou melhor, vou mudar aqui para Cursive, para a gente ver como é que vai ficar. Recarreguei, ó. Você vê que ele mudou, já ficou uma escrita diferente, né? Se eu mudar para Fantasy, ele vai ficar diferente também, que essas aqui serão famílias genéricas. Ok? Ele interpretou a Fantasy como a Cursive aqui, porque eu não escolhi o meu tipo de fonte antes. Vou escolher aqui a Helvética. Então, escolhi a Helvética, recarreguei e ele mudou para a gente. Lembrando que você pode vir aqui no Inspect também e selecionar a sua fonte family que você quiser. O browser vai mostrar o que está disponível. Ó. Se a gente escolher aqui, por exemplo, Monospace, ó, ele vai dar essa aparência, ok? Lembrando que na próxima aula a gente vai aprender a baixar da web as nossas fontes. Então você vai ficar mais livre ainda para escolher a sua fonte. Agora vamos falar de uma outra propriedade, né? Eu vou deixar aqui Monospace. Vamos falar de uma outra propriedade que é o font size. O font size define o tamanho da fonte. Imagina que eu queira aumentar essa fonte aqui, deixar ela bem grande, ó. Eu posso colocar 80 pixels de tamanho e ela vai ficar enorme aqui para gente, certo? Eu posso manipular o tamanho dela somente usando o font size. Eu não preciso mais pautar o tamanho pelo H1, H2, H3, embora, claro que seja
legal você sempre usar, né, o maior escrito como H1, depois H2, etc. Mas através do font size você pode mudar o tamanho. Uma outra coisa que a gente fazia também, que a gente pode continuar fazendo para ficar bem semântico, mas que existe também uma outra maneira de fazer, é usar o strong. Se você se lembra, ó, o strong ele aplica então o negrito ali, né? Eu vou aumentar minha fonte aqui para ficar mais fácil da gente ver. Ele aplica então o negrito, certo? Só que existe uma outra maneira de aplicar esse negrito, que é através do peso da fonte, que não seria somente o negrito, né? Mas muitas vezes a gente usa para o negrito. Se eu quiser mudar então de todo o P, eu poderia vir aqui e colocar fonte 8, que seria o peso dessa fonte. Poderia colocar, por exemplo, aqui bold. Se eu colocar bold, ele vai deixar ó, tudo em negrito. Então, através desse fonte 8, eu consigo mudar isso também. Além do bold, né, existem outros também. Você pode colocar isso numericamente. Ó. Se eu colocar 600, é negrito também. Mas se eu colocar 500, ele vai ficar um pouco mais claro. Se eu colocar 400, dependendo do tipo de fonte, né, ele vai reagir ficando mais fino. Em algumas, ele vai continuar normal, ok? Então, coloquei aqui o Arial. Se eu colocar, então, 600 no Arial, a gente vai ter, então, o negrito do Arial, ok? Então, existe o font size, o font family, o font 8. Existe uma coisa legal também, chamada line 8. Vou colocar aqui o line 8, certo? De tamanho. E agora eu vou colocar então, por exemplo, 1.5 nele. Vamos dar uma olhada no que vai acontecer. Veja que o espaço, né, entre as linhas aumentou. Mesmo linhas do mesmo parágrafo. Se eu colocasse aqui 3, por exemplo, ó, o espaço aumentaria também. Você também pode modificar o espaço entre as linhas através do line 8, ok? E em penúltimo lugar aqui do que a gente vai falar é o text align, né? Então a gente pode alinhar os nossos textos. Por exemplo, se eu vier aqui no meu H1, eu posso colocar, por exemplo, text align center. E se eu recarregar, veja que ele flutuou para o meio da tela, ok? Então eu posso alinhar os elementos através do text align. Poderia colocar aqui, por exemplo, right, né, que seria na direita, e ele flutuaria para a direita. Então, a gente consegue posicionar os elementos na esquerda, no meio e no final através do nosso text align. E para finalizar, o text decoration agora. Então vamos lá, vou colocar aqui no meu H1 mesmo, text decoration, que seria uma decoração no texto. Poderia colocar, por exemplo, underline nele. Se eu recarregar, ó, você vai ver que apareceu então um underline embaixo dele. Eu vou centralizar aqui para ficar mais fácil de ver. Maravilha, ó. Então tá com underline, você vê que ele já ficou mais bonitinho ali, um texto, né? Um underline centralizado. Perfeito? A gente pode também colocar um line toggle, se a gente quiser, nele, ó. Vou colocar aqui line toggle, a gente vai ver que fica com uma linha no meio do nosso título. Perfeito? Então existem várias maneiras da gente utilizar o CSS, né? Várias coisas que a gente pode melhorar visualmente na nossa página através do CSS, e essas foram as maneiras como a gente pode alterar os textos e as fontes. Agora vamos ver como importar textos do Google na próxima aula.